obrigado, Leandro, pelas informações. E a gente já está com a tarde aí provocativa. O presidente acerta ao sair do país antes da posse. E essa eu levanto para Dora Kramer, para a gente alterar a ordem aqui. Está rendendo muita polêmica essa viagem, Dora. E eu acho até curioso, porque alguns veículos de imprensa tinham noticiado que Jair Bolsonaro poderia viajar hoje. E aí ele fez o seguinte comentário, né, de que essa viagem que aconteceria amanhã, né, porque foi feito ontem, era fake news. Mas era fake news que ele iria hoje. Não é exatamente fake news que ele vai. Então ainda tem essa polêmica se vai ou não vai e que dia que vai. Dora, como é que você avalia a saída dele do Brasil nesse momento de tensão que a gente estava falando no bloco anterior? Vamos ver se ele vai mesmo. Agora eu vou te falar em determinado, sobre algum aspecto, no fim é até bom, tá certo? Porque ele fica aqui, se fica criando essa tensão, se é para criar essa tensão, esse ambiente meio enigmático, propositadamente, para a gente estar aqui comentando isso. Então, ele ir, eu acho que pode ser um problema apenas para aquelas pessoas que o reconhecem como um bom governante, um bom político. Essas pessoas ficam órfãs, isso de um lado. De outro também, quando ele vai lá, não sei direito por quê, se de repente pode estar querendo ir para não ficar ao alcance da justiça, já que temos aí os processos deles, os inquéritos, vão todos para a primeira instância, ele perde o foro chamado foro privilegiado, que advogado não gosta, né, que chame disso, é um foro de prerrogativa, de função. Então, pode ser que ele não queira ficar ao alcance da justiça. É tudo uma coisa muito confusa, que eu acho que na falta de algo, uma programação da parte dele, do Bolsonaro, correta, explícita, objetiva sobre o que fazer, sobre o futuro, ele fica nesse jogo de vai, não vai, e aqui o que vai acontecer? Vamos que ele vá. E aí isso vai ensejar também várias teorias conspiratórias, as pessoas já estão dizendo que ele vai para de lá de fora comandar sei lá o quê. Esse negócio vai continuar. Por mais que as desmobilizações, essas manifestações nos quartéis sejam desmobilizadas, esse clima vai continuar. Sabe por quê, Felipe? Porque não tem outra coisa a fazer. Porque se tivesse, essas pessoas já estavam procurando se rearticular para ver como é que faz para conseguir retomar o poder, para conseguir ampliar sua influência nas eleições municipais que estão aí, enfim, coisas que são objetivas, claras, razoáveis, pertinentes. Então, como não há nada disso, fica essa conversa absolutamente maluca, né? Que não tem pé, não tem cabeça, e a gente fica aqui comentando. E não tem outro jeito, porque tem que comentar mesmo, o homem é presidente da República. Obrigado, Dora. Eu jogo para você, Daniel. Se fala em descanso, férias, fuga, submersão, uma forma de... Autoexílio. Autoexílio, exatamente, uma forma de afastamento ali por questões políticas, jurídicas, tem denúncia no Tribunal Penal Internacional. Hoje a gente vai falar em maiores detalhes sobre essa conclusão da PF, sobre a desinformação a respeito da vacina. Já essa conclusão é de dias atrás, aparentemente. Aí fica também a dúvida se o presidente já tinha sido informado a respeito disso, se ele teme qualquer iniciativa contra ele ou contra qualquer familiar já no primeiro dia sem o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Como é que você avalia aí essa viagem no momento em que, como a Dora falou, parece faltar uma articulação política nesse campo fora da esquerda petista para a construção de uma nova liderança ou um posicionamento já a respeito de medidas específicas desse governo? A gente ainda vê esse resíduo da corrida eleitoral. Eu acho engraçado, a Dora certamente já viveu isso mais do que eu, mas eu também vivi lá umas 4, 5 passagens de bastão em Brasília, e impressionante como os fins de governo, não importam quais sejam, são muito melancólicos. Agora, nesse caso, eu estava ouvindo, até eu moro em Brasília, vindo para cá, estava escutando uma música do Lobão que era Décadence avec élégance. Lembro bem. Tá faltando um pouquinho de elegância nessa história, né? E acho que a Dora acertou em cheio num ponto.
Me parece que falta ao presidente Bolsonaro uma clareza, e acho que ele realmente não tem isso, genuinamente não tem, e nem os assessores mais próximos têm, do que ele vai carregar daqui para frente de um capital político que ainda é muito importante. Ele teve 50% dos votos quase, ele certamente não tem 50% de apoio de bolsonaristas, mas guarda um capital político importante, serão 20%, 30% da população, e eu acho que ele não sabe ainda o que fazer com isso. Né? Nem parece... Lula, né? Isso é uma coisa que a gente volta e meia ouve no debate público, claro. Quer dizer, muita gente votou pelo antibolsonarismo ou pelo antipetismo, não necessariamente mas compactuando me parece ou exaltando curioso, as duas Felipe, figuras. que acho que até possíveis candidatos a sucessores dos votos bolsonaristas, Tarcísio Freitas, governador eleito, que, pelo que eu entendi, pretende fincar em São Paulo aqui uma bandeira de uma trincheira liberal-democrata, né, com uma cartilha liberal e com um friso no democrata. A Damares Alves, de certa forma, catalisando esse impulso evangélico, tem um roteiro melhor do que seguir nos próximos 4 anos, que o próprio Bolsonaro não tem. Então, até nisso, ele emula um pouco o Trump, que não passa faixa, vai para Mar-a-Lago, depois vai vendo o que acontece. Gostaria muito que a gente tivesse a maturidade que os britânicos têm de se criar um shadow cabinet, um gabinete sombra, em que a oposição bota nomes muito claros de pessoas que vão acompanhar determinadas áreas e vão se colocar como críticas e fazer proposições para aquelas áreas específicas. Acho que isso falta demais no Brasil, perde-se mais uma vez uma oportunidade, mas não me parece que seria com o Bolsonaro que a gente teria esse tão desejado gabinete sombra. De tudo isso, o que você destaca, Ricardo? Curioso, existe alguma lei que determina ao presidente da República esse ato simbólico de transmissão da faixa? Não existe. O que existe é um decreto 2299 de 1910, é um decreto mais que centenário, que determina que esse simbolismo que nós sempre visualizamos, com exceção do ato da transmissão da Dilma para o Michel Temer, tendo em vista que foi um impeachment, ele é representado por uma faixa com as cores da bandeira, brasão estipado a ouro, e ela é de tiracolo da direita para a esquerda. E, na verdade, o que determina esse decreto é que o presidente do Congresso é que passa a faixa. Mas por uma tradição, simbolismo, uma prática já há muitos governos, uma gestão transmite a outra. Então, juridicamente, essa obrigação hoje ela é inexigível. Mas politicamente, civicamente, é um ato de que o cargo está acima da pessoa. Quando se passa a faixa, não é a pessoa do Jair Bolsonaro que a transmite, mas é um ato de um presidente da República. Há uma frase muito interessante que nós, do direito, usamos, que a toga, ela despersonaliza o indivíduo, não pela liberdade que as mangas a conferem, mas pela impessoalidade que ela lhe traz. Então, quando ele veste aquela faixa, não é mais a pessoa que está ali, e sim a autoridade máxima da República que passa para outra. Então, civicamente, politicamente, há essa expectativa, mas juridicamente nada lhe obriga, ou seja, não há consequências se porventura ele deixar de transmitir a faixa. Nem sempre a gente vê essa impessoalidade com a toga, né?